Capítulo 5. Como sair do lugar. O caminho tortuoso que nos leva ao progresso. Dick era tratado como um prodígio do beisebol desde o ensino médio. Ganhou uma medalha olímpica na faculdade e assinou um contrato com o Texas Rangers com um alto bônus. Parecia certo que em pouco tempo estaria na elite do esporte. Mas tudo mudou. Um exame revelou que ele não tinha um ligamento essencial no cotovelo, algo impensável para um arremessador. O bônus foi cortado e ele foi rebaixado à divisão mais baixa. O beisebol, que seria sua saída de uma infância difícil e instável, parecia escapar por entre os dedos. Durante 7 anos, ele permaneceu nas ligas menores, lutando contra o esquecimento. Como não tinha um arremesso potente, passou a focar em enganar os rebatedores com variações. Finalmente, aos quase 30 anos, teve uma chance na Grande Liga. Mas a estreia foi decepcionante. Era criticado por ser mediano e as derrotas se acumulavam. Foi novamente rebaixado e ele sabia que era porque não conseguia evoluir. Mesmo assim, não desistiu. Continuou treinando por conta própria, jogando contra paredes e praticando com tacos dentro do carro. Ganhou uma nova chance, mas no primeiro jogo quebrou um recorde negativo. Cedeu 6 home runs em 3 entradas. Foi vaiado, retirado do jogo e mais uma vez rebaixado. Foi então que resolveu apostar tudo no knuckleball, um arremesso incomum, difícil de dominar, mas também imprevisível para os adversários. Era um salto no escuro. Estudou, treinou sozinho, enfrentou o ceticismo de muitos. Recomeçou praticamente do zero, com mais derrotas e tropeços. Mas aos poucos, os resultados apareceram. Aos 35 anos, quando muitos já haviam se aposentado, Dick viveu sua melhor fase. Vencia jogos, arremessava com consistência e em 2012 ganhou o prêmio Cy Young, o maior reconhecimento para um arremessador. O sucesso veio tarde, mas veio com força. Sua trajetória mostra que o progresso raramente é linear. Muitas vezes parece que estamos parados ou até regredindo. Mas é nesse processo tortuoso que criamos raízes, descobrimos novos caminhos e desenvolvemos habilidades invisíveis. O importante não é seguir uma linha reta, é seguir em frente. Arremessadores geralmente atingem o auge por volta dos 25 anos e costumam se aposentar nos seus 30 e poucos. Aos 31, parecia inevitável. Dick não teria tempo suficiente para dar a volta por cima. Sua carreira no beisebol parecia ter chegado ao fim. Poucas sensações são tão desanimadoras quanto a de estagnação. Quando estamos tentando evoluir em alguma habilidade, mas sentimos que não avançamos mais, a frustração é imensa. Parece que batemos no nosso limite físico ou mental. E, como o crescimento parece ter parado, é fácil imaginar que a decadência já começou. Para um cirurgião, isso pode ser o início da perda de precisão. Para um cientista, o declínio cognitivo. Para um atleta, o enfraquecimento do corpo. Mas a verdade é que essa queda muitas vezes não é real, é apenas parte de um caminho mais complexo e imprevisível. Aos 35 anos, Dick deu a grande virada. Depois de 14 anos circulando principalmente nas ligas menores, ele voltou à grande liga com um desempenho surpreendente. Seu índice de corridas cedidas o colocou entre os 10 melhores arremessadores do ano. Ele foi contratado com um contrato milionário pelo New York Mets. E o mais curioso, dos 9 arremessadores que haviam superado seu desempenho no ano em que ele foi contratado pela primeira vez, 8 já haviam se aposentado. E o último nunca mais voltaria a jogar em alto nível. Enquanto todos pareciam ter atingido o auge e caído, Dick estava só começando a descobrir seu verdadeiro potencial. Essa virada só foi possível graças ao andaime que outras pessoas ajudaram a construir ao longo do tempo. Ele recebeu apoio técnico, foi rebaixado e reorientado diversas vezes, e cada uma dessas experiências, mesmo dolorosas, foi essencial para que ele encontrasse outro caminho. Ele precisou ser forçado a voltar ao começo para então conseguir avançar. Estar parado, estagnado, não significa fracassar. E a falta de progresso não é um sinal claro de que chegamos ao nosso limite. Muitas vezes, é apenas uma indicação de que estamos na trilha errada ou que perdemos o ritmo. Nessas horas, o melhor a fazer é recuar um pouco, olhar o caminho de outro ângulo e, quem sabe, buscar uma nova estrada, mesmo que seja uma que não estava no plano inicial. Talvez ela pareça mais longa, cheia de curvas e incertezas, mas ainda assim pode nos levar ao topo. O progresso não é linear. A evolução de qualquer habilidade raramente segue um ritmo constante. Na verdade, ela se parece mais com uma estrada de serra. À medida que subimos, o esforço aumenta.
o avanço parece diminuir e o caminho se torna mais difícil. Quando o impulso acaba, sentimos que estamos girando as rodas sem sair do lugar. Wayne Gray e John Lindstedt, cientistas cognitivos, estudaram mais de 100 anos de pesquisa sobre desenvolvimento de habilidades e encontraram um padrão curioso. Quando paramos de progredir, é comum que o desempenho piore antes de melhorar novamente. Isso vale para tarefas simples como memorizar, jogar Tetris ou praticar golfe. O declínio temporário é parte do processo. Às vezes, é preciso descer a montanha para seguir em frente. Dar alguns passos para trás pode nos dar um novo impulso, ajudar a encontrar outra trilha e então nos colocar de volta no caminho do crescimento. O importante é entender que o progresso, mesmo quando parece parado ou em queda, ainda pode estar nos levando mais longe do que imaginamos. Reconhecer que precisamos recuar não é fácil. Voltar atrás costuma soar como fracasso, como se estivéssemos jogando fora o plano em que apostamos tudo. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Abandonamos o que já conquistamos para reavaliar e buscar um novo caminho. Esse movimento pode causar uma queda temporária no desempenho, mas ele é parte natural e muitas vezes essencial do progresso. Os cientistas Wayne Gray e John Lindstedt explicam que a performance tende a cair quando começamos a testar novos métodos. Alguns deles falham, outros precisam ser refinados. E é só depois de adotarmos um novo método bem-sucedido que conseguimos alcançar um nível mais alto de desempenho do que antes. Progredir envolve tentativa e erro, e, inevitavelmente, algumas dessas tentativas vão falhar. Mesmo quando encontramos um método melhor, geralmente somos piores no início por pura falta de prática. Esse declínio é esperado. Mais do que isso, em muitos casos, ele é necessário. Um exemplo prático é o da digitação. Usando o método de catar milho, aquele em que olhamos para o teclado e digitamos com 2 dedos, é possível atingir uma média de 30 a 40 palavras por minuto. Esse é um limite difícil de ultrapassar, mesmo com prática. Para digitar o dobro, é preciso abandonar o hábito e aprender a digitar com todos os dedos, sem olhar para as teclas. Isso exige decorar a posição das letras e desacelerar no começo. Mas com o tempo, a velocidade aumenta de forma natural. O mesmo vale para resolver um cubo mágico. O método mais simples é montar camada por camada, o que leva cerca de 130 movimentos para resolver o cubo. Se quiser acelerar, você terá que memorizar algoritmos mais complexos. No início, isso torna tudo mais lento, mas depois o cubo pode ser resolvido com menos da metade dos movimentos. A melhoria só vem após reaprender, o que envolve desconstruir a memória muscular antiga e criar uma nova. Curiosamente, às vezes, até um recuo involuntário pode gerar melhorias. Um estudo analisou mais de 28 mil partidas da NBA para entender o impacto da ausência de jogadores principais por lesão. Como era de se esperar, o desempenho dos times piorava durante o período sem seus astros. Mas, surpreendentemente, depois que esses jogadores voltavam, as equipes melhoravam e venciam mais do que antes da lesão. Por quê? Sem contar com seu principal jogador, os times precisavam se reorganizar. Experimentavam novas formações, criavam jogadas diferentes e distribuíam melhor as responsabilidades. Quando o craque retornava, o time já havia se fortalecido como conjunto, mais coeso, menos dependente de um único herói. A bússola e o caminho incerto. Quando Dickey foi rebaixado para as ligas menores aos 31 anos, seus treinadores de arremesso lhe ofereceram uma bússola. Eles foram diretos. Se ele continuasse naquele caminho, nunca retornaria à grande liga. Na tentativa de salvar sua carreira, apontaram uma trilha alternativa, pouco clara, quase mística, trilhada por pouquíssimos jogadores. Durante anos, Dickey ocasionalmente lançava a bola de forma incomum, algo que ele mesmo apelidou de a coisa. Seus treinadores reconheceram que o movimento lembrava o de um lançamento raro, o knuckleball. Sugeriram que ele deixasse de usá-lo como recurso secundário e o transformasse em sua marca registrada. Diferente dos arremessos convencionais, o knuckleball não depende de força bruta nem de rotação. O objetivo é exatamente o oposto: lançar a bola com o mínimo de giro, o mais reta possível. Para isso, em vez de envolver os dedos ao redor da bola, o arremessador a impulsiona com as unhas dos dedos médio e indicador, com as juntas voltadas para fora. Daí o nome knuckle, que significa junta. Esse toque cria um efeito errático e imprevisível no ar, dificultando a vida dos rebatedores. O lançamento é tão instável que os receptores usam luvas maiores para tentar pegá-lo.
E como exige menos esforço físico, pode prolongar a carreira de um arremessador. Mas, apesar de ser difícil de rebater e pegar, o mais desafiador é executá-lo. E, como Dickey logo descobriria, dominá-lo era ainda mais complicado. Seus treinadores, embora bem intencionados, não sabiam exatamente como ajudá-lo. Nunca haviam treinado um especialista em knuckleball e não existiam guias, tutoriais ou livros confiáveis sobre o assunto. Tudo o que podiam oferecer era uma direção, uma bússola apontando para o norte de uma técnica sem mapa. Para Dickey, tudo parecia estranho. Desde pequeno, ele havia aprendido a girar o pulso ao arremessar, técnica fundamental para os arremessos tradicionais. Bolas rápidas giram para trás, bolas com curva giram para cima e bolas rasteiras giram para o lado. Mas o knuckleball exigia o oposto. O pulso devia ficar quase imóvel. Ele teria que desaprender tudo o que sabia. Precisei desmontar meu mecanismo inteiro, contou ele. Tive que me desconstruir para depois reconstruir. Demoli tudo o que conhecia para recomeçar do zero. E tudo isso sem nenhuma garantia de que daria certo. Mesmo assim, Dick mergulhou de cabeça no desafio. Encarou a busca pelo desconforto como parte do caminho. Mas o começo foi duro. Em sua estreia nas ligas menores com o Knuckleball, cedeu 12 corridas em 6 entradas. Na Grande Liga, sua estreia com a nova técnica também foi desastrosa, tanto que acabou sendo dispensado pelo Rangers. Ainda assim, ele acreditava que havia algo ali. Só não sabia como tirar proveito daquilo. A bússola, afinal, mostra apenas uma direção. Para transformar esse caminho em realidade, é preciso um guia. Quem sabe fazer, nem sempre sabe ensinar. Quando estamos perdidos, é natural buscarmos orientação. Acreditamos no conselho clássico: se quiser aprender, aprenda com os melhores. Seja uma aula de culinária com um chefe premiado, aulas de tênis com um ex-campeão ou mentoria de alguém muito bem sucedido na sua área, a lógica parece sólida. Afinal, quem melhor para ensinar do que quem já chegou lá? Mas isso nem sempre funciona. Um estudo conduzido por economistas com dados da Universidade Northwestern desafiou essa ideia. Eles analisaram o desempenho de milhares de calouros entre 2001 e 2008 para saber se os alunos aprendiam melhor com professores mais experientes ou titulados. A expectativa era que os melhores especialistas proporcionassem uma base mais sólida. Mas os resultados mostraram o contrário. Os alunos que começaram seus estudos com os professores mais qualificados acabaram tendo notas piores nos semestres seguintes. Esse padrão apareceu em diversas áreas e disciplinas, tanto nas mais difíceis quanto nas mais fáceis. Quando especialistas não são os melhores guias? No fim das contas, ao nos aventurarmos por um novo caminho, os maiores especialistas nem sempre são os melhores mentores. E isso acontece basicamente por dois motivos. O primeiro é a distância entre onde eles estão e onde você está. Quem chegou muito longe costuma ter dificuldade em lembrar como era estar no início. Esse fenômeno é conhecido como a maldição do conhecimento. Quanto mais você sabe, mais difícil se torna entender o que é não saber. Como explica a cientista cognitiva Cian Baylock, conforme nos tornamos mais habilidosos em algo, nossa capacidade de ensinar essa habilidade ou transmiti-la a outros tende a piorar. Foi o caso de Einstein. Mesmo sendo um gênio da física, ele tinha dificuldade em tornar suas ideias acessíveis. Quando começou a dar aulas de termodinâmica, poucos o acompanharam. Seu conteúdo era tão avançado que ele atraiu apenas 3 alunos. No semestre seguinte, diante de nova baixa procura, cancelou o curso. Anos mais tarde, quase perdeu uma vaga docente, porque o reitor considerava suas habilidades de ensino insatisfatórias. Costuma-se dizer que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Mas talvez o mais justo seja dizer: quem sabe faz, mas nem sempre consegue ensinar o básico. Muito do que especialistas sabem é tácito, intuitivo. Eles operam no piloto automático e, por isso, têm dificuldade em descrever com clareza os fundamentos do que fazem. Estudos mostram que isso acontece com frequência. Golfistas experientes e sommeliers, por exemplo, têm dificuldade em explicar exatamente como fazem seus movimentos ou análises. E quando tentam verbalizar essas técnicas, seu desempenho até piora. O conhecimento deles está tão internalizado que se torna quase invisível, até para eles mesmos. Vi isso de perto ao observar um saltador de elite fazer 4,5 giros para trás no ar. Quando perguntei como ele conseguia aquilo, ele respondeu apenas: "Ah, é só pular com o corpo encolhido." Especialistas geralmente sentem o caminho, mas não conseguem quebrá-lo em etapas claras.
Há tanto acontecendo em suas mentes que tudo vira um emaranhado difícil de traduzir. Por isso, em vez de nos orientar, eles podem acabar nos deixando mais perdidos. Pior ainda, podem nos fazer acreditar que somos limitados demais para progredir. Lembro que, no começo da faculdade, eu estava dividido entre psicologia e física, as matérias que mais me fascinavam no ensino médio. Quando consegui me matricular numa disciplina com um renomado professor de astrofísica, fiquei animado, mas bastou ele apresentar o conceito da expansão do universo sem conseguir explicá-lo de forma compreensível para que meu entusiasmo virasse frustração. Apesar de apaixonado pela matéria e do interesse genuíno do professor, ele já estava tão distante do estágio de iniciante que não conseguia mais se conectar com a minha ignorância. Nunca mais voltei a cursar física. Mesmo quando um especialista consegue explicar o caminho que trilhou, isso pode não servir para você. Afinal, cada pessoa tem um conjunto diferente de forças e fraquezas e trilha uma jornada única. O que funciona para ele pode não funcionar para você, porque vocês não estão enfrentando os mesmos desafios, nem começaram do mesmo lugar. Claro, um mentor que te conhece bem pode oferecer conselhos mais ajustados à sua realidade. Mas, por mais valioso que seja ouvir alguém de confiança, nenhum mentor tem todas as respostas. Isso ficou evidente num estudo com advogados que buscavam se tornar sócios de seus escritórios. Ter um mentor ajudava a aumentar a satisfação pessoal e o comprometimento, mas não influenciava diretamente a chance de promoção. O que realmente fazia a diferença era ter múltiplos mentores. Bastavam dois ou três para que as chances de crescimento aumentassem consideravelmente. Cada um trazia uma perspectiva útil e diferente. Assim como não é eficaz aprender o básico com os maiores especialistas, também é um erro confiar em apenas um único guia. Ninguém conhece completamente o seu caminho. Mas, ao reunir dicas de diferentes fontes, você pode combinar pedaços de cada uma e enxergar rotas que antes pareciam invisíveis. Quanto mais incerto o terreno e mais alto o topo que você quer alcançar, mais ampla deve ser sua rede de mentores. O verdadeiro desafio está em juntar tudo o que aprendeu e transformar em um trajeto que funcione para você. Aprender com vários mentores é um processo tanto interativo quanto iterativo. Não basta simplesmente chegar até alguém e dizer: pode me dar uma mãozinha. A ideia de uma mãozinha, aliás, é até estranha, como se a ajuda estivesse sempre à disposição, prontinha para uso. Mas a realidade não é como na Matrix. Não dá para fazer um upload instantâneo de conhecimento. Mentores não estão ali apenas para dar ordens ou ensinar fórmulas prontas. A proposta é explorar caminhos juntos, transformando o conhecimento implícito que eles carregam em algo compreensível e útil. Para isso, em vez de pedir ajuda de forma vaga, o melhor é pedir que eles revisitem seus próprios passos. Uma boa abordagem é perguntar sobre os momentos decisivos da trajetória deles. Quais foram os maiores desafios, que habilidades precisaram desenvolver, quais conselhos seguiram ou ignoraram. Também é útil compartilhar sua própria jornada até aqui. Ao entender onde você está, o mentor pode enxergar caminhos que talvez nem ele tivesse considerado antes. Claro, os relatos que você juntar não formarão um mapa perfeito. Alguns parecerão úteis, mas não se aplicarão à sua realidade. Outros apontarão para caminhos que já nem existem. Você pode acabar dando muitas voltas antes de encontrar a trilha certa. E provavelmente há rotas novas que nem seus mentores conhecem. Quando perguntei a Dick como ele descobriu seu caminho, uma das primeiras coisas que mencionou foi a diversidade de mentores que teve. Ele nunca contou com a orientação contínua de uma única pessoa. Em 2005, quando começou sua jornada com o knuckleball, Tim Wakefield era o único arremessador ativo que usava essa técnica na grande liga. Poucos tentavam dominá-la, e apenas uma dúzia de jogadores aposentados já haviam tido algum sucesso com ela. Não havia manuais, nem especialistas com todas as respostas. Dick teve que se tornar uma esponja, absorver o que fazia sentido, ignorar o que não servia, adaptar o que podia. Depois de meses treinando sozinho, ele decidiu buscar ajuda de verdade. Entrou em contato com os poucos ex-jogadores que haviam feito carreira com o knuckleball, esperando aprender o que havia funcionado para eles. Mas ninguém ofereceu um guia completo, apenas sugestões para ele experimentar. Em 2008, antes de um jogo contra o time de Wakefield, Dick conseguiu convencê-lo a compartilhar algumas dicas. Foi um gesto raro, um jogador revelando seus segredos a um adversário.
tudo para manter viva a arte do knuckleball. Após observá-lo, Dick testou uma nova técnica: descer o braço pelo centro do corpo ao soltar a bola. No ano seguinte, procurou o lendário Phil Niekro, considerado o maior arremessador de knuckleballs da história. Niekro percebeu que Dick não impulsionava o quadril corretamente durante o lançamento. Outra pista para testar. Dick também fez diversas viagens para conversar com Charlie Howe, outro veterano, que lhe ensinou ajustes importantes na posição da mão e no impulso final. Para evitar que a bola girasse, Dick aprendeu a imaginar que estava sob um batente de porta, arremessando sem deixar o braço bater no topo. Isso limitava tanto seu movimento que ele se sentia como um tiranossauro, mas funcionava. Ele também aprendeu a ignorar certos conselhos. Seus treinadores queriam que ele diminuísse a velocidade dos arremessos, dentro do padrão de 100 km por hora preferido por Wakefield e Howe. Mas ao testar variações, Dick descobriu que seus melhores arremessos atingiam cerca de 130 km por hora. A intuição venceu. Algumas descobertas ninguém poderia ter lhe ensinado. Por tentativa e erro, Dick percebeu que precisava dominar uma habilidade inusitada: cuidar das próprias unhas. Para fazer um bom knuckleball, elas precisavam estar longas o bastante para ter tração, mas curtas o suficiente para não quebrar. Ele se tornou especialista em manicure, em si mesmo. Depois de 3 anos entre avanços e recuos, ele finalmente deixou de estar empacado. Não seguiu um mapa já traçado, mas construiu o seu próprio, peça por peça. Ainda assim, o trajeto não ficou mais fácil. Seus mentores avisaram que o desafio emocional seria tão grande quanto o físico. Um knuckleball não se comporta como um míssil, mas como uma borboleta. Impossível de controlar. Era preciso aceitar a imperfeição. Haveria dias bons e dias caóticos. Se eu não tivesse conversado com outras pessoas que passaram por isso, jamais teria acreditado numa volta por cima, disse Dick. A esperança é um combustível poderoso, e foram as pessoas que me ajudaram a mantê-la acesa. Ele estima que tenha feito mais de 30 mil arremessos knuckleball contra redes, paredes e blocos de concreto antes de realmente dominar a técnica. O progresso era lento e a grande liga parecia cada vez mais distante. Um novo recorde negativo em 2008 não ajudava. Àquela altura, ele achava que talvez fosse lembrado apenas como o jogador que errou 4 arremessos em uma única entrada. É desanimador quando você se entrega por completo a algo e não vê resultado nenhum, confessou. Quando o combustível acaba. Sentir desânimo após dar um passo para trás é algo natural. Isso acontece porque, ao voltar atrás, nem sempre encontramos logo uma nova direção ou um novo cume à vista. Às vezes, o caminho alternativo exige voltas tão longas que acabamos sem perceber nosso próprio avanço. E, sem conseguir ver progresso, a motivação começa a desaparecer. Essa sensação tem nome: languidez. É aquele estado em que não estamos exatamente deprimidos nem exaustos, mas nos sentimos sem energia, meio apáticos. Todo dia parece segunda-feira. O tempo se arrasta e tudo ao redor perde a cor. Enquanto escrevia este capítulo, eu mesmo fiquei preso nessa sensação. Estava tentando encontrar a metáfora perfeita para ilustrar o progresso não linear. Testei várias: demolir e reconstruir, cavar túneis, derrubar paredes, arrancar raízes. Nada funcionava. Meus leitores deram nota 4 de 10 para o rascunho e foram generosos. Corte a planta, diziam. Eu insistia em voltar à imagem da planta, e eles vinham com cortador de grama. Com o tempo, me senti estagnado e percebi a ironia de estar empacado escrevendo sobre sair do lugar. Eu estava meta-empacado. Como escritor disciplinado, acostumado a pensar de forma linear, sentar ao computador sem clareza de direção era profundamente incômodo. Olhava para o cursor piscando na tela em branco e me perguntava: cursor, de correr. Mas quem está parado sou eu. Acabei gastando o dia inteiro sem escrever uma linha útil. Frustrado, tentei me distrair com sorvete e episódios antigos de Friends. Olá, procrastinação de vingança. Não funcionou. Meu combustível estava esgotando. Foi estudando o potencial oculto que percebi algo importante. A languidez não apenas nos faz sentir parados, ela também nos impede de sair do lugar. Pesquisas mostram que essa sensação afeta o foco e esgota a motivação. Viramos reféns da inércia. Sabemos que precisamos fazer algo, mas não conseguimos dar o primeiro passo. É nesse ponto que precisamos sair da estrada principal e procurar reabastecimento. Um desvio no caminho.
Muitas pessoas acreditam que para alcançar grandes conquistas é preciso ser extremamente focado em um único objetivo. A ideia é que devemos eliminar distrações, abrir mão de hobbies e dedicar todo o nosso tempo ao trabalho. Chegar mais cedo, sair mais tarde. Nada de bicos ou desvios. Mas a ciência mostra que isso não é totalmente verdade. Uma digressão nem sempre significa perda de foco. Ela pode ser uma nova fonte de energia. Um estudo descobriu que pessoas que faziam bicos à noite tinham melhor desempenho em seus trabalhos principais durante o dia. O progresso em outra área trazia ânimo para os desafios do trabalho. A motivação gerada compensava qualquer distração extra. Hobbies também funcionam da mesma forma. Segundo outro estudo, quando as pessoas se envolviam com um hobby sério, desde que não relacionado à sua profissão, sua confiança no trabalho aumentava. Se um artista se sente apático, a cerâmica talvez não ajude tanto. Mas se um contador ou um assistente social se entrega à cerâmica, isso pode renovar suas energias e abrir caminhos. De todos os fatores estudados, o mais poderoso combustível para a motivação diária foi a sensação de progresso. Às vezes, a saída não é continuar insistindo em algo que está travado, mas sim fazer um desvio, buscar outro objetivo que reacenda o impulso. Esses desvios não são pausas no sentido de inatividade. Você sai da estrada principal, mas continua em movimento, ainda avançando. Pode não estar indo diretamente para o destino original, mas está indo em direção a algo. E isso já é um impulso. Psicólogos mostraram que até pequenas vitórias ajudam. Mesmo que fora do objetivo principal, essas conquistas nos lembram que o avanço é possível. Elas nos empurram para a próxima curva do caminho. Enquanto quebrava a cabeça com este capítulo, resolvi seguir meu próprio conselho e tirei um tempo para jogar Scrabble online. É um hobby antigo. Em uma das partidas, peguei as letras Haugnoi. Depois de reorganizar e somar um i do tabuleiro, formei a palavra original. Essa pequena vitória me deu energia para voltar ao texto. Meu primeiro passo foi ajustar minhas expectativas. Eu não ia terminar o capítulo todo em um dia. Em vez de esperar o mapa perfeito, comecei a trabalhar uma curva por vez, cortar a metáfora da planta, encontrar uma nova imagem, a estrada, definir uma ferramenta simbólica, a bússola. Sempre evitei analogias geográficas. Meu senso de direção é terrível. Quando erro o caminho, meus sogros até chamam a volta de o retorno de Adão. Mas, depois de algumas vitórias pequenas, comecei a avançar. Mesmo quando parecia estar voltando, na verdade estava seguindo em frente. Exatamente como Dick. Pequenas vitórias, grande combustível. No início, Dick encontrava suas pequenas vitórias dentro do próprio treino. Medir o número de arremessos em que conseguia fazer a bola não girar era o suficiente para manter sua motivação viva. No começo, ele acertava metade. Depois de anos, já acertava 3 a cada 4 tentativas. Quando foi contratado pelo Mets em 2010, aos 35 anos, Dickey já era um bom arremessador, mas ainda não tinha alcançado o topo. Se a bola não zigue-zagueasse do jeito certo, os rebatedores aproveitavam. Para seguir adiante, ele precisava de algo a mais no tanque. Em vez de insistir no mesmo caminho, ele decidiu reabastecer de uma forma inesperada. Encontrou uma nova montanha para escalar. Literalmente. Um cume mais alto. No inverno de 2012, Dickey decidiu escalar o Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África. Era um desafio que o acompanhava desde a adolescência, quando leu uma história de Hemingway que o marcou profundamente. Mas o objetivo não era apenas pessoal. Ele estava levantando mais de US$ 100.000 para ajudar uma organização que resgatava adolescentes vítimas de tráfico sexual em Mumbai. O New York Mets tentou fazê-lo desistir. Enviaram uma carta informando que, caso ele se machucasse, o time teria o direito de anular seu contrato. Ainda assim, Dick seguiu com o plano, mesmo colocando em risco seu salário da temporada seguinte. Foram 7 dias de escalada, enfrentando mais de 5.000 metros de altitude, mal-estar físico, ventos cortantes e um cansaço extremo. No topo do Kilimanjaro, Dick descreveu a sensação como um momento de humildade absoluta. Senti-me pequeno como nunca, escreveu. É uma sensação inebriante. Aquele também foi o ano em que ele teve a melhor temporada da sua carreira no beisebol. Ao sair da sua zona de conforto, o knuckleball veloz, Dick aprimorou a versão mais lenta do arremesso, alternando a velocidade e o ponto de liberação da bola. Ele confundia os rebatedores a ponto de alguns caírem na gargalhada depois de errar completamente o tempo do arremesso. Ganhou um apelido à altura: o Bruxo.
Aos 37 anos, uma idade em que muitos já se aposentaram, Dick alcançou feitos impressionantes. Participou do seu primeiro All-Star Game. Em uma sequência histórica, foi titular em jogos nos quais cedeu apenas um arremesso e quebrou um recorde do Mets com 32 entradas consecutivas sem levar um ponto. Liderou a liga em strikeouts e se tornou o primeiro arremessador de knuckleball a vencer o prêmio Cy Young, o maior reconhecimento para um pitcher. Um jornalista perguntou: será que escalar o Kilimanjaro transformou Dickey numa estrela do beisebol? Como cientista social, minha resposta é: talvez. As evidências sobre hobbies e bicos indicam que o desvio pode sim ter influenciado, mas também pode ter sido coincidência. Dickey, no entanto, não tinha dúvidas. Não acho que foi coincidência. Foi importante para mim. Eu gostei de me desafiar. A escalada talvez tenha sido a última carga de energia que ele precisava. Ajudar uma causa importante deu a ele um senso de propósito. Sentir-se pequeno no topo do mundo tirou um pouco da pressão do desempenho. E essa sensação de conquista deu a ele confiança renovada. Foi uma jornada, disse. Comecei o ano no topo de uma montanha na África e terminei no topo da minha carreira no beisebol. Para quem via de fora, o sucesso parecia ter surgido do nada. Mas não foi nada repentino. Dick foi rebaixado 7 vezes às ligas menores. Passou 7 anos se dedicando ao knuckleball antes de se destacar. O que parece sorte muitas vezes é só o acúmulo silencioso de pequenas vitórias. Assim como o bambu moçô. Você planta a semente e passa meses, às vezes anos, regando o solo sem ver sinal de crescimento. Mas, de repente, o broto aparece e, em poucas semanas, cresce mais de 5 metros. O que não víamos era que, sob a terra, o bambu estava criando raízes e armazenando energia, crescendo em silêncio. Por isso, quando você se sentir travado numa escalada, volte um pouco. Voltar atrás pode ser melhor do que ficar parado. As voltas podem parecer improdutivas, mas são elas que, com o tempo, nos levam mais alto. A linha reta parece mais eficaz no curto prazo, mas é o caminho sinuoso que leva aos cumes mais grandiosos. O progresso raramente é visível em um único momento. Ele se revela ao longo do tempo. Se focarmos só em um instante difícil, corremos o risco de achar que nada está acontecendo. Mas ao olhar para trás e enxergar a trajetória de semanas, meses ou anos, percebemos o quanto já caminhamos.